Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 10 de maio de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, um assunto pendente que vocês vão resolver essa semana, uma questão objetiva, e o baralho cigano vai trazer a orientação para vocês conseguirem resolver a questão pendente, e no final traremos uma mensagem com o Olga. Então vamos lá. Vamos aqui começando pelos signos, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, em especial pedindo a energia, o envolvimento do tarô, o Metatron, né? Metatron, que é o arcanjo regente desse ano de 2026, e que criou, né, na parte esotérica mística, criou o caminho real, o tarô, o ciclo evolutivo do tarô. Então, os anjos aqui envolvendo o tarô, e vamos aqui abrindo a mandala astrológica com o tarô, para ver essa semana o que está acontecendo aí, o que os anjos, né, indicam essa semana como orientação, andando a roda zodiacal com tarô. Vamos começando com Áries, né? O primeiro signo da roda zodiacal. Áries. Os arianos, sai uma das 3 cartas de corte do tarô, a carta da justiça. Então, qual é a dica para os arianos? Né? Pese esta situação, esta pessoa, vale a pena? Se não vale, corta, né? A imagem da justiça, né? Sempre é uma mulher que numa mão tem a balança, na outra tem a espada, né? A balança é para pesar e a espada é para cortar. Então a palavra-chave da justiça é separação, é separar o que está bagunçando. E é uma dica também, é organização, é ser mental, é ser lógico, ser estratégico. Ela é uma carta muito mental, ela não tem nada de emocional. Então, é uma semana de ser mais frio, mais calculista, né? E colocar no ditado popular, ordem no galinheiro, tudo que for importante, nada de boca, nada verbal, documente, né? Faça tudo documentado, tudo sacramentado, que nem a gente fala. Então a justiça traz o poder de vocês verem as coisas com muita realidade, ver as coisas sem se iludir para conseguir limpar, uma carta de limpeza, cortar o que está bagunçando, né? E aí documentos, tá bom para mexer com documentos, tá bom para mexer com a parte jurídica também, e sempre usando o lado mais da racionalidade. E vamos agora para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Sai a carta número 1, a carta do mago. Então, taurinos, tá bom para inserir na rotina coisas novas, né? O número 1 traz esse momento de quê? De novidades, de novos projetos, uma carta de ação. É uma carta que consegue equilibrar o que está desequilibrado, né? Porque o mago é uma das cartas que tem os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então, o que está desequilibrado, o mago consegue equilibrar. E é uma carta mercuriana, então a dica para os taurinos essa semana é conversar, dialogar. Ele é o vendedor do baralho, então traz um período de convencimento, né? Então traz esse período aí de conversar, de dialogar, né? De iniciar projetos, de mostrar as suas habilidades. Então uma carta extremamente positiva também espiritualmente, né? Porque é um mago, então traz uma proteção espiritual muito grande. E vamos para o pessoal de Gêmeos, vamos para os geminianos, sai um papa, né? Outra carta espiritual. Então tanto taurinos, tirando o mago, como os geminianos, tirando o papa,
grande proteção espiritual. Traz movimento, porque essa carta é um 5, com bênçãos, com acordos, com conciliações. O Papa, ele é uma carta de acordo, de conciliação, que oficializa relações, né? Então, sempre que o Papa cai numa casa astrológica, né, ele abençoa. Então, essa semana os geminianos vão ter as bênçãos do Papa, né, para sair de situações que estão em mal-estar, trazer um período de melhor, de movimento abençoado, movimento espiritual e tanto movimento também do dia a dia. Porque o Papa, assim como a justiça que tiram os arianos, é uma carta da moral e ética, né? A gente tem 4 da moral e ética. Então, os arianos tiram a justiça, que é uma carta da moral e ética, né? E os geminianos, o Papa. É uma carta que também, aí, geminianos, oficializa relações. E essa semana, procure pessoas que são especialistas, que sabem o que estão fazendo, porque o Papa no tarô, ele representa o especialista, o professor, o palestrante, o orientador, né? Então, uma carta extremamente positiva para resolver assuntos com pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Então, traz esse movimento de acordo, de bênçãos espirituais, de oficialização de relações. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 6, cancerianos, a carta dos enamorados, que é uma carta mediúnica, de grande intuição, uma semana de usar o coração. Então é o oposto que sai os arianos, oposto. Os arianos, a justiça, use a mente. Os cancerianos, os enamorados, use o coração, né? Mediunicamente a carta do Deus interior, da centelha divina, da intuição. Então, uma carta que fala disso. Vão aparecer dúvidas essa semana, cancerianos? Vão. Que essa carta, ela é a carta, vou para lá, vou para cá, o que eu faço agora? Então, é um período que vai ter aí algumas dúvidas para resolver. Então, as respostas estão dentro de vocês, não estão na boca de ninguém. Então, a dica principal para os cancerianos é não escutar muito o que as pessoas têm para falar, não ser influenciado pelo meio, escutar mesmo o coração, né? E é um momento, uma semana de trazer os prazeres. Essa é uma das 2 cartas dos prazeres, né? Nós temos 2, então faça as coisas que vocês gostam, né? Uma carta de Vênus, né? Então Vênus fala dos prazeres, da beleza, então deixar uma semana mais prazerosa, mais bonita, né? Uma carta que traz a dúvida, mas é a carta do livre-arbítrio. Então as dúvidas que aparecem estão dentro de vocês, né? E diversificar, fazer vários projetos ao mesmo tempo, cuidar de todos os setores. Então não é uma semana assim, eu vou cuidar só desse setor, eu vou cuidar só do outro setor. Então não é isso. Aqui fala para diversificar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E é isso. Use o seu coração essa semana para tirar as dúvidas. Vão aparecer os pontos de interrogação, mas é só fazer uma interiorização que a resposta está dentro de vocês, não está na boca de ninguém. E vamos agora para o pessoal de Leão, né? Vamos para os leoninos. Sai a carta número 9, a carta do eremita. O 9, leoninos, já vai dar uma dica muito grande para essa semana. Vocês tendo a capacidade de fechar, de concluir algumas situações, né? Então o 9 traz conclusão e o eremita é o sábio. Então, se a gente for unir o número com o arcano, né, com a imagem, traz fechamento de ciclo com sabedoria. Porém, o eremita, leoninos, é uma carta de tempo. Então traz um momento meio devagar, é uma carta de Saturno, então traz a concretização, porém lenta. Então é uma semana que as coisas podem atrasar, é uma carta de atraso. Então nesse momento aí, né, de atraso, tem que ter um pouco de paciência. E o eremita é uma carta do passado, né? Então ele pede essa semana para os leoninos fazerem uma reflexão,
da onde vocês vieram, aonde vocês estão agora, para onde vocês querem ir. É uma semana que tem que usar, o eremita representa toda a sua experiência, a sua sabedoria, tudo que o eremita representa o nosso passado de experiências, o que a gente vivenciou, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. Então é uma semana que tem que ir lá para o passado, né, mentalmente, e usar a experiência para devagarzinho, porque atrasa, Saturno atrasa, e ir resolvendo as questões. É uma carta mais de isolamento, não é uma carta de comunicação, então fica mais na sua, né? Mais isolado, né? E é uma carta que fala disso, né? Fala de concretização, né? De fechamento lento, porém sólido, é Saturno. Então, os leoninos aí tendo o eremita como proteção. A sabedoria, bom semana para estudar também, né? Que o eremita fala de estudos, comprar livro, né? E na parte prática, ele não é um estudioso, ele é analítico, né? O estudioso, todo estudioso é analítico. Então, analisar as situações, observar, né? E vamos agora para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Sai a carta Virginianos número 20 do julgamento, decisão, resolução de questões pendentes de família, de origem, também como o eremita é uma carta do passado. A palavra-chave do julgamento é resolução, tá? Então, vocês vão conseguir resolver as coisas pendentes. É uma carta, virginianos, de comunicação, tá? Então, assim como, né, os taurinos tiraram o mago é uma carta de comunicação, os virginianos tirando o julgamento é outra carta de comunicação. É uma carta mediúnica de inspiração, então é trazer os assuntos do passado e colocar os pingos nos is. É uma carta que tem uma regência de Arcanjo Gabriel. Então o Arcanjo Gabriel fala assim, ó, eu vou te trazer a inspiração na hora de falar, na hora que você colocar a mão na massa ali para resolver o problema, eu vou te trazer essa inspiração, mas se mexe. Então uma dica é essa aí, traga os assuntos do passado, às vezes aquelas conversinhas que saem, fica todo mundo saia justa, fica todo mundo constrangido, né? Traz aquele assunto e coloca os pingos nos is. Resolve as situações, né? Vai ter inspiração vem de fora para dentro, né? Uma carta de cobrança. Então, o Arcanjo Gabriel cobra, fala, escuta, eu vou te ajudar, mas ó, se mexe, hein? Vamos lá, tá? Então, é um momento de finalização para um momento mais harmônico, né? Porque qual é a palavra-chave do julgamento? Colheita, merecimento, recompensa. Então, depois que você traz o assunto, resolve, a coisa melhora, é uma carta de melhora, sempre é melhora. Por exemplo, quando cai o julgamento numa questão de trabalho, é promoção, é melhora, mas desde que se acerte as coisas pendentes com uma boa comunicação. Então, traz esse momento de resolução, né? E vamos para o pessoal de Libra, né? Vamos para os librianos, sai a carta da Lua, uma outra carta que fala de família. Tanto o julgamento que tiram os virginianos, como os librianos tirando a Lua, essas duas cartas, que tiram uma seguida da outra, falam de família. A Lua, librianos, é uma carta que fala de magia. Então tá bom uma semana para fazer ritualística. Tá bom aí para mexer o caldeirão, que nem a gente fala. E na parte prática é ter sensibilidade em relação às situações que vão aparecer, porque a Lua às vezes traz situações meio embaçadas, meio instáveis. Então a dica é não entrar em situações que você não tá com certeza, né? Porque a Lua ela é uma carta que traz instabilidades. A Lua é uma carta que não traz clareza nas situações. Então, se aparecer isso, é aquele período de usar a sensibilidade para enxergar o que está por trás, daquela situação, né? Porque a Lua fala disso. A Lua fala do que está por trás daquela situação, o que tem atrás. Então, se vocês não estão enxergando direito, não estão sentindo confiança, não entre. A Lua pede essa semana, librianos, para vocês cuidarem da parte psicológica, da parte emocional. A Lua representa o psicológico do tarô, então cuide da parte emocional. E é uma carta emocional do passado, né? Ela é uma carta de água,
O elemento água fala de emoções e do passado. Então, água do passado são emoções do passado. Então, internamente, emocionalmente, psicologicamente, né, limpe mágoas, ressentimentos, né, você com você mesmo. A lua é a carta do perdão. Então, é fazer esse trabalho mais emocional para que as emoções do passado, que não foram curadas, não trave relacionamentos futuros, né? E é uma boa semana para resolver questões de família. Então, tanto os virginianos como os librianos saem a carta de questões familiares, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos. Sai uma outra carta de corte, né? Sai a morte. Então, quem tira a carta de corte essa semana? Arianos, né? Arianos tirou a morte e os escorpianos, arianos tiraram a justiça, né? Os arianos tiraram a carta da justiça e os escorpianos agora tirando a carta da morte. Então é uma semana de transição, né? De cortar aí coisas que estão fazendo e que não tendo retorno, né? A morte fala disso. Corta o que já virou até de ponta cabeça e não deu certo. É um período de transição. Qual é o número da carta da morte? 13. Vai dar um 4 na redução. Então, para conseguir esse 4, que é organização, que é centramento, tem que limpar os nós. Então, a morte fala disso. Mude seu padrão de comportamento, jeito de falar, jeito de agir, para cortar situações que estão incomodando, né? Então é uma carta que fala, as coisas dependem de vocês, escorpiano, não vai cair do céu, traz um momento de mudança, de transformação radical, de limpeza, né? Então é uma semana aí que pede movimento de mudança de padrão de comportamento, a morte pede isso. Essa mudança de padrão de comportamento vai trazer um resultado diferente nas situações que estão pendentes e situações que estão incomodando. E vamos aí para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos, sai a carta 0 do tarô, sai o louco. É uma das 3 cartas de grande movimento do tarô, né? A gente tem 3 cartas bem movimentadas e o louco é uma delas, é a mais movimentada, aquele que abre todo o ciclo evolutivo do tarô. Então, primeira dica para os sagitarianos, se mexa, não fique parado. E o 0 vai dar a dica, começar do 0, começar coisas novas, né? Inovar, arriscar, usar os instintos, trazer leveza, trazer os prazeres, né? Assim como os cancerianos tiram a carta dos prazeres, o louco também é uma carta que fala dos prazeres, né? Então, trazer leveza, trazer prazeres, ter um pouco mais de arriscar um pouco, né? Ser mais criativo é uma carta de Urano, ser mais diferente, então sair daquela coisa saturnina, né? Clássica, tradicional e conservadora e para uma coisa mais original, criativa, diferente. Então, andar por estradas nunca percorridas. O louco, ele é um andarilho, peregrino, buscador. Então, traz esse momento de movimento para coisa diferente, original, para os prazeres, para arriscar um pouco. Uma boa semana para viagens curtas também. E vamos lá, vamos para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos, saiu uma das cartas de luz, né? A estrela. Então traz luz, traz direção, a estrela guia. É uma carta de inspiração, né? É uma carta que traz proteção do povo das estrelas, que é o povo do Oriente, que é Santa Sara, o povo cigano, né? E é uma carta que fala que se vocês estiverem cansados, já vivenciando alguma coisa há algum tempo, que vocês estiverem cansados de alguma situação, expõe as emoções, porque faz acordo na parte emocional, ela é também uma carta de água, então faz acordo na parte emocional. É uma carta que fala das almas de afinidade,
Então, vocês tendo essa inspiração, porque é uma carta de inspiração, de quem são as almas de afinidade? As pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, a pessoa que tem o mesmo projeto de vida que vocês, as almas afins. Então, faz essa proteção espiritual para direcionar, essa proteção espiritual para fazer acordo emocional. Então, uma carta extremamente positiva aí, a estrela para vocês, um momento de brilhar, né? Um momento de proteção espiritual, um momento de direcionar com acordos, né? E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Sai a carta número 3, a carta da Imperatriz. A Imperatriz pede para os aquarianos essa semana trabalharem. No ciclo evolutivo do tarô, a Imperatriz é o trabalho do tarô. Então, trabalhem com afinco, que tem uma tendência de expandir os projetos, de oficializar relações, de crescer, trabalhar com praticidade. A Imperatriz fala disso, né, de praticidade. Ela, eu sempre falo aqui, mas é verdade, ela é executivona do baralho, ela não trabalha de qualquer jeito. Ela realmente é muito prática, né? Ela é a grande mãe terrena do tarô. Então ela traz para os aquarianos essa semana muita fertilidade, né? Então traz essa fertilidade de crescimento, de se sociabilizar, de ideias criativas, de oficializar relações, de aparecer bons contatos. Então ela é a carta dos bons contatos, um momento de se colocar também de um modo inteligente, de um modo estratégico. Então se coloque, mostre para o que veio de um modo inteligente e estratégico. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal, Peixes. Vamos para os piscianos? Sai a carta número 2, sai a carta da papisa ou a grã sacerdotisa. É uma carta de grande proteção espiritual, enorme, muita intuição, e é uma carta que fala de planejar coisas novas, pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas, porque essas coisas novas que serão planejadas terão fertilidade, né? Uma carta intuitiva, de proteção espiritual, de fertilidade. Mas a dica da papisa é não comentar com ninguém. Ela é uma carta quieta, dos segredos. Então, enquanto tiver o projeto ali no papel, não comente com ninguém. Vocês vão ter muita proteção espiritual. Selecione tanto pessoas como situações. A papisa é extremamente seletiva, né? Então, ela seleciona tanto pessoas para conviver com ela, como situações. E a papisa, ela sempre vem com um livrinho na mão, ela vem com uma torá, ela é uma estudiosa. Então tá bom, mesma coisa que aí o eremita que tira os leoninos, né, o eremita, ela é a estudiosa, o eremita é estudioso, comprar livro, tal. Então é bom a parte cultural com a papisa, e a papisa fala disso, de planejamento através do novo. Proteção espiritual vocês vão ter. E eu sempre falo, o segredo da papisa é o segredo. Não comente com ninguém sua vida, selecione tanto situações que virão, como com pessoas, não entre em qualquer coisa. E vamos para os aniversariantes da semana, vamos ver quem faz aniversário, o que o Odin fala aqui com as runas. Então, a aniversariantes da semana traz a runa número 2, a runa da Ur, ou Uruz, é a runa do bison, né? Então fala aí, aniversariantes, que a vida vai testar vocês, né? A palavra-chave dessa runa é a runa do teste, né? Então é um momento de ter coragem, força, ir para frente, não se amedrontar com qualquer coisa. Então a runa do bison fala disso, né? Não se amedronte com qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que pega vocês, não, tá? Então é uma runa, a runa do bison é uma runa regida por Marte, e é uma runa de teste de vida, né? Então vocês vão ser testados aí, e se vai para frente, não recua, né? E é uma runa também boa para fazer provas. Ela é a runa do teste, mas também do teste de provas. Então, prestar concurso público, prestar vestibular, tá muito positivo. Então, tenha força, é um bison, é um bicho forte, tenha força para enfrentar, não tenha medo para enfrentar aí o ano de que vocês estão começando aí, né? Os aniversariantes, a gente faz aniversário, é o nosso ano, tá certo? Então, vá em frente aí. E agora, vamos para a pergunta mental. Mentaliza aí o que vocês querem saber. Um assunto objetivo, um assunto bem direcionado, tá?
uma pendência que vocês vão resolver essa semana, um assunto importante, mentaliza. E eu tô pedindo aqui para Santa Sara Kali, todo o povo cigano, todo o povo do Oriente envolver isso aqui. Vamos lá. Povo das estrelas envolvendo o baralho. Vai pensando. Vamos ver o que Santa Sara vai responder, né? Olha, sai a carta do baralho cigano, número 34. A carta do peixe. Então, para isso que vocês perguntaram, é um sim, né? É uma carta de essência extremamente positiva, porque traz fertilidade, Então, isso aí que vocês vão fazer, vocês vão conseguir resolver fertilidade. Espiritualmente também traz grande proteção, porque vai dar um 7, então espiritualmente traz grande proteção. Provavelmente vocês se mexendo para resolver isso vai acontecer rápido, né? Porque é uma carta, o peixe fala de valores, grande proteção espiritual, grande proteção crística, né? Então o peixe traz realmente um sim de fertilidade na hora de resolver, de abundância, de rapidez, de bons valores. Então uma carta extremamente positiva. E vamos fechar com uma mensagem com o Ogam. Vamos ver que árvore que sai. Vamos lá, pedindo o ancoramento do Deus Celta Ogma para ver a árvore. Olha, sai a árvore número 1 do Ogam, a Bétola. A Bétola tem um nome, a Bétola protege quem tem alma pura. Então, é uma semana que a dica do Ogam, né, do Deus Celta Ogma e os deuses celtas, é faça as coisas com o coração, exorcize maus hábitos do passado, né? Exorcize coisas que não servem mais do passado, limpe algumas situações e abra para o novo e trabalhe com afinco. Então, se puder ajudar o próximo, servir o próximo, né? Se sociabilizar. Então, a Bétola fala disso, por exemplo, a cor da árvore, né? do tronco é branco, branco é a união de todas as cores, então se una para ajudar. Trabalhe, porque é uma árvore que fala de abertura, é a árvore número 1. E tem proteção, né? E faça as coisas do coração, faça as coisas com sinceridade. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e Ogam, tá? É uma consulta bem aprofundada, onde a gente vai mapear todos os corpos, corpo físico, emocional, mental e espiritual, e todos os setores. Então eu posso ajudar você com a consulta oracular em todos os setores. Tem o trabalho complementar da limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho os centros de força e os corpos e potencializo os pedidos que vocês querem atrair para a sua vida mesmo, seus objetivos. Então, a limpeza espiritual, depois que a gente mapeia com os oráculos, ela é um complemento. E para você que está fazendo aniversário, tem o trabalho, a pesquisa do teu ano pessoal. É muito legal que você vai ter por escrito, né? Vai desse ano até o ano que vem do teu aniversário. É bem aproveitada a pesquisa do ano pessoal. E para você que quer aprender, eu sou oraculista profissional. Então, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Aula teórica, prática e de ética. Então, quais são os atendimentos? Cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcar o atendimento é no 11 9 87 88 6000. 11 9 87 88 6000. Tá? É lá que vocês marcam os cursos, consulta, limpeza e numerologia. E nós temos as redes sociais, nós temos o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, que a gente posta logo cedinho, diariamente, o aspecto astrológico do dia, né? Então, a parte astrológica, como que estão os astros naquele dia, e além dos astros, o calendário espiritual. Então, vocês vão ter o contato logo cedo com a parte espiritual e astrológica. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir aí, entre nas redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. E um feliz Dia das Mães aí para todo mundo e tenha uma excelente semana.